Seguinte, antes de eu passar para o caso 2, eu vou fazer esse exercício aqui ainda envolvendo o caso 1, tranquilo? Vamos lá. Nesse caso, pessoal, a gente tem uma fração. A gente não tem que dividir polinômios porque o grau do numerador é 0. Aí é a mesma coisa de você ter 1 vezes x elevado a 0, não é isso? E o grau do denominador é 3. Então, nesse caso, a gente pode pular a parte de divisão. E o próximo estágio que a gente tem que fazer nesse método é o que, pessoal? Se o grau do numerador já é menor do que o do denominador. Vocês lembram aí? Divisão do polinômio não precisa, porque o grau do numerador já é menor. Fatorar, né? Tranquilo. A gente tem que fatorar o denominador. O máximo que der, certo aí? Aí nesse caso, pessoal, era uma beleza se tivesse um x aqui, a exemplo da outra questão, que a gente já colocava o x em evidência e já ficava de grau 2. Não é o caso, certo aí? Então, nesse caso aqui, a gente tem um x ao cubo menos 7x menos 6. E a gente tem que dar um jeito aí de fatorar esse polinômio. É o seguinte, olha, uma dica que eu dou é a seguinte. Não necessariamente um polinômio tem raízes inteiras. Mas, se ele tiver raízes inteiras, as possíveis raízes inteiras de um polinômio são iguais aos divisores do termo independente dividido pelo termo que multiplica o x de maior grau. Vamos lá entender isso com calma. Se você pegar o termo independente aqui é 6. O termo que divide o x de maior grau aqui é 1, não é isso? Então aqui, essa fração é 6 sobre 1. Até aí, todo mundo entendendo? Beleza. Se você pegar os divisores desse número, pessoal, aqui, na prática eu estou buscando os divisores de 6. Tá compreensível aí? Quem são os divisores de 6, pessoal? Inteiros, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Todo mundo entendendo? Beleza, olha, nada garante que um polinômio de terceiro ou de qualquer grau aí tenha raízes inteiras. Mas se ele tiver, as possíveis raízes são essas. Todo mundo entendendo o que eu falei agora? Isso aí é interessante porque o que a gente vai fazer agora? Eu tenho aí 2, 4, 6, 8 raízes, possíveis raízes que eu tenho que tentar para ver se zero um polinômio. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aí? Ou não, pessoal, sinceramente? Repito. Se nada garante que um polinômio tenha raiz inteira. Mas se ele tiver, o modo de achar as possíveis raízes inteiras é desse jeito que eu estou dizendo agora. Você pega os divisores do termo independente dividido, você vai pegar o termo independente e dividir pelo termo que acompanha o x de maior grau. Aí, no caso aí, o termo independente é 6 e o termo que acompanha o x de maior grau é 1. Então, 6 dividido por 1 dá 6. Eu vou pegar os divisores de 6 inteiros, que é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Eu não sei se esse polinômio tem raiz inteira, mas se ele tiver, as possíveis raízes inteiras são essas aí. Uma dessas. Todo mundo entendendo, pessoal? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a testar, certo? Se eu testar, por exemplo, 1 positivo, aí já vai dar certo, né? Porque perceba que se eu substituir o x por 1, vai ficar 1 menos 7 mais 6. Aí isso aqui dá igual a 0. Então, se deu igual a 0, pessoal, significa que o 1 é raiz. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Aí acontece o seguinte, olha. Se você descobre uma raiz de um polinômio de qualquer grau, não só terceiro, mas qualquer um. Se você pegar esse polinômio e dividir pela variável, que é x, né? Podia ser outra letra, mas enfim, já que a variável é x, eu vou chamar de x. Então, repetindo, se eu pegar um polinômio e dividir por x menos a raiz, o resto vai dar 0. Tá claro aí? Se o resto dá 0, então você pode fatorar o polinômio. Deixa eu explicar o que eu estou comentando aqui com a divisão simples envolvendo número, por exemplo. Se você divide 8 por 2, dá 4 e deixa o resto 0, certo? Pelo fato de ter dado o resto 0, significa que o 8 é igual a 2 vezes 4 e pronto. Tá claro aí? O mesmo raciocínio eu uso com polinômio. Se eu pego um polinômio e divido por outro e o resto dá 0, é porque aquele polinômio inicial pode ser fatorado por uma multiplicação do divisor pelo quociente.
Todo mundo entendendo? Por exemplo, o 8 pode ser fatorado como pela multiplicação do divisor vezes esse quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. O mesmo raciocínio a gente vai usar com os polinômios. Deu certo, pessoal, isso aí? Tá claro? Tudo bem. Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer com vocês aí agora? Eu já sei que 1 é raiz. Se 1 é raiz, eu vou pegar o x ao cubo menos 7x mais 6 e eu vou dividir por x menos 1, porque 1 é raiz. Tem que ter cuidado porque, por exemplo, se o menos 1 fosse raiz, aí eu teria que dividir por x mais 1, porque seria x menos o menos 1. Tranquilo? Aí só cuidado nessa questão do sinal. Na hora. Se você descobre uma raiz de um polinômio, aí se você pegar o polinômio e dividir pela variável menos essa raiz, o resto dá 0. Aí com isso você consegue fatorar o polinômio. Na hora. Vamos lá então, pessoal. Vamos efetuar essa divisão a exemplo do que a gente já fez na questão passada, certo? O raciocínio é o mesmo. Então, por exemplo, eu estou tentando agora buscar esse x ao cubo. Então eu vou multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x é x ao cubo, vem para cá, menos x ao cubo. Aí x ao quadrado vezes menos 1 é menos x ao quadrado. Vai passar para lá, mais x ao quadrado. Beleza. O que a gente tem aqui então? Esse x ao cubo cancela com esse menos x ao cubo. E a gente fica com x ao quadrado menos 7x mais 6. Como é que a gente faz para zerar esse x2 aí? A gente multiplica por quem? Por mais x, não é isso? Se você multiplicar por mais x, você vai ter x vezes x dá x ao quadrado, vem menos x2. X vezes menos 1 é menos x. Vai passar para lá mais x, então, né? Tudo bem, pessoal. Cancelando aí, ó, o x com menos x, você vai ter menos 6x mais 6. Pronto. Para a gente finalizar, a gente tem que zerar esse menos 6x. Nesse caso, a gente vai multiplicar por quem aqui? Menos 6, né? Porque menos 6 vezes x é menos 6x. Menos 6x passa para cá com o sinal contrário, mais 6x, não é isso? E aqui menos 6 vezes menos 1 é mais 6 positivo. Passa para lá com o sinal contrário, fica menos 6. Então o resto dá quanto? 0. Aí eu destaco o seguinte, pessoal. Se o resto não der 0, então ou é porque o número não era raiz, ou então é porque a gente errou as contas. Tranquilo aí? Sério mesmo, porque se você divide um polinômio por x menos a raiz, o resto tem que dar 0. Tudo bem aí? Beleza. Então, na prática, a gente descobriu o quê? Ó? Que esse polinômio x ao cubo menos 7x mais 6, ele vai poder ser desmembrado como sendo x menos 1 vezes o x ao quadrado mais x menos 6. Até aí tudo bem, né? Ó. Então, o que a gente vai buscar agora? A gente só vai buscar o desmembramento final desse polinômio do segundo grau. Como é que eu sei se ainda dá para fatorar ele ou não? Eu olho para o delta, né? Se o delta for maior ou igual que 0, ainda dá. Se o delta for menor que 0, então ele já está na forma mais fatorada possível. Não tem raiz real. As raízes seriam complexas, né? Mas a gente vai trabalhar no conjunto dos números reais. Tudo bem o que eu disse agora? Beleza? Tá. Então, olha, a gente já concluiu isso aqui. Para a gente finalizar essa etapa de fatoração do denominador, eu vou ver se ainda dá para fatorar mais ainda só o x ao quadrado mais x menos 6. Beleza. Para ver se ainda dá para fatorar esse polinômio ainda mais, pessoal, eu vou tentar buscar as raízes dele. Para buscar as raízes, eu vou fazer o cálculo do delta. O delta dele aqui vai dar b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 4, que multiplica o a, vezes o c, que é menos 6. Então, na prática, aqui vai dar menos 6 vezes menos 4 dá mais 24. Com esse 1 aqui dá 25. Tranquilo aí? Beleza. Então, já que o delta deu maior ou igual que 0, ainda dá para fatorar. As raízes serão quem? Ó? Serão os x, que são iguais a menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta. A raiz do 25 aqui é 5. Dividido por 2 vezes a. O a aqui é 1, né? Então fica 2 vezes 1, que é 2.
As duas raízes, pessoal, serão quem? Ó? Se você pegar o sinal de mais, vai ficar menos 1 mais 5, que é 4, dividido por 2 é 2. E menos 1 menos 5 é menos 6, dividido por 2 é menos 3. Tudo bem até aí? Tranquilo, pessoal? Tá, então, na prática, ó, esse polinômio aqui, x ao quadrado mais x menos 6, ele pode ser fatorado como sendo, o a dele aqui é 1, né? Ó, então fica a vezes x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz. Aí a segunda raiz é menos 3, então fica x menos menos 3, que é x, mais 3. Beleza? Deu certo, pessoal? Então, na prática, ó, esse polinômio aqui, x ao cubo menos 7x mais 6, ele pode ser escrito como sendo x menos 1 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x mais 3. Beleza? Caiu novamente no caso 1, que é o que a gente está vendo agora. Quando a gente fatorou o denominador, deu fatores de grau 1, todos diferentes. Um foi o x menos 1, o outro foi o x menos 2 e o outro foi o x mais 3. Tudo certo, pessoal? Aí? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar aquele método de fator de integração. A gente vai desmembrar aquela fração em 3 frações. Cada fração vai ter um desses fatores de grau 1 como denominador. Tudo bem o que eu estou falando agora? Beleza? Então, vamos lá. A gente tem que esse termozinho aqui, ó, do integrando, ele pode ser escrito como sendo 1 dividido por x menos 1, x menos 2, x mais 3, não é isso? X menos 1, x menos 2, x mais 3. Tranquilo. Beleza, fazendo isso, ó, x menos 1, x menos 2, x mais 3, a gente vai desmembrar isso aí agora em 3 frações, né? Ó. A primeira delas eu coloco o x menos 1, a segunda eu coloco o x menos 2, a terceira eu coloco o x mais 3, né? Em cada uma delas eu coloco uma letra, tá? A, B e C. Tranquilo, quando a gente descobrir os valores desse A, B e C, pessoal, aquela integral pode ser desmembrada nessas 3 integrais aí. E basicamente essas 3 integrais vão dar ln do módulo de x menos 1, ln do módulo de x menos 2 e ln do módulo de x mais 3. A gente só tem que descobrir os valores de A, B e C. Deu certo? Todo mundo entendendo mesmo? Tá claro, né? Tá, então a gente fica com o seguinte, olha. Se você quiser aqui, você coloca tudo com um denominador único, né? E aqui, se você pegar esse termo ó, e dividir por x menos 1, vai dar A que multiplica x menos 2 vezes x mais 3. Tá. Continuando, você vai ficar agora com B que multiplica quem? X menos 1 vezes x mais 3. Como é que a gente está descobrindo isso? A gente está pegando esse MMC e dividindo por esse. Ó. Cancela, o que restou a gente multiplica pelo B, no caso. E por último, a gente fica com o seguinte. A gente vai ter o C multiplicado por x menos 1 vezes o x menos 2. Tá dando certo, pessoal, aí? Beleza? Aí é o seguinte, olha. Nesse momento aqui, pessoal, fica mais prático se a gente já passar direto para aquele segundo modo de achar os valores de A, B e C, que é tentar substituir o x por alguns valores que torne essa conta muito fácil. Todo mundo entendendo aí? Porque nesse momento eu vou dizer o seguinte, ó, já que essa fração aqui é igual a essa fração, e eles têm o mesmo denominador, significa que o numerador aqui, que é 1, tem que ser igual a esse numerador inteiro. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Tá de boa? O 1 tem que ser igual àquele numerador inteiro. Então é isso que a gente vai fazer. E a gente vai substituir alguns valores de x que tornem bem fácil a descoberta aí desses valores de A, B e C. Vamos fazer isso aí, ó. Espero que tenha ficado claro que eu posso igualar o 1 aqui a esse numerador. Todo mundo entendeu mesmo, não é isso aí? Filé, né?
Porque o de baixo na prática é cancelado. Porque já que, por exemplo, ó, se você fosse dizer aqui que essa fração aqui é igual a essa aqui, ó, se essas duas frações são iguais, já que os denominadores são iguais, eu posso cancelá-los e igualar os numeradores. É isso que a gente está fazendo. Tranquilo aí, galera? Beleza? Então a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente fica com 1 dando igual ao que está aí do lado direito. Olha, qual é a sugestão inicial de vocês aí, pessoal? De modo que a gente consiga descobrir aí alguns desses valores. Eu substituo o x por quem aí, por exemplo? Por exemplo, ó, se a gente substituir o x por 2, é uma boa. Por que que é? Porque esse termo aqui zera. E esse termo aqui também zera. Então, de cara, a gente zerando esses dois termos aqui, a gente fica só com o termo que tem o b, ó. Aí a gente acha o valor do b de modo direto. Deu para entender isso aí? Beleza, então é isso que a gente vai fazer, ó. Substituindo x por 2, no lado esquerdo você fica com 1, dando igual ao que no lado direito? Ó? Você entendeu que esse termo e esse vão ser zerados, né? Então você vai ficar com o termo do meio, que é b multiplicado. 2 menos 1 é 1, não é isso? E 2 mais 3 é 5. Tá claro, pessoal, aí? Vai. É o seguinte, tu tem essa igualdade, e essa igualdade ela vale para qualquer x, certo? Tranquilo o que eu estou falando agora? Tu tem essa igualdade, e essa igualdade é verdadeira para qualquer valor de x que tu quiser. Então, já que é verdadeira para qualquer valor de x, a gente pode substituir uns x interessantes, de modo que torne fácil a descoberta dos valores de a, b e c. Como? Por exemplo, do jeito que está aí, se você substituir o x por 2 aqui, perceba que vai ficar 2 menos 2, que vai zerar esse termo inteiro. E esse aqui também, ó. Aí a gente fica só com o termo do meio. Aí no termo do meio, se tu substituir o x por 2, aqui tu fica com 2 menos 1, que é 1. E aqui tu fica com 2 mais 3, que é 5, ó. Beleza? Aí na hora. Vai. Se eu pegasse menos 3 no segundo termo lá, menos 3 mais 3 dava 0. A gente vai já usar isso aí. A gente vai já usar e descobrir desse jeito aí o valor do c. Se eu substituir o x por menos 3, o que vai acontecer? Eu vou zerar esse termo e esse. Aí isso vai me permitir calcular o valor do c. Antes de eu fazer isso, eu vou só terminar essa conta, porque com essa aí eu já acho o b. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendendo? Tá. Então vamos nós, olha. Daqui fica bem claro, pessoal, que o b aqui dá igual a 1/5, né? Tudo bem aí? Beleza? Vamos lá, vou seguir tua sugestão agora. Vou pegar a mesma coisa, ó. Vou tomar essa mesma igualdade, só que dessa vez eu vou substituir o x por menos 3. Se você substituir o x por menos 3, o que vai ser gerado aqui no lado esquerdo? Tem 1, né? Não tem o que mexer. Aqui no lado direito, se a gente substituir o x por menos 3, a gente vai zerar esse termo e esse. Então a gente fica com o seguinte, ó, fica com c vezes. Menos 3 vezes menos 1 dá menos 4. E menos 3 menos 2 dá quanto? Menos 5, beleza aí? Então, menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Portanto, nesse caso, a gente descobre que o nosso c é igual a 1 sobre 20, não é isso? Tá faltando a gente descobrir o a, né? O que vocês sugerem, pessoal, aí pra gente descobrir o a? X igual a 1, perfeito, né? Ó. Do jeito que tá aqui, se a gente substituir o x por 1, aí a gente vai conseguir zerar esse termo e esse, ó. Beleza? Aí descobre o valor do a. Fazendo isso, então, a gente fica com o seguinte, ó. 1 dando igual a que multiplica. Substituindo o x por 1, a gente tem 1 menos 2, que é menos 1. E 1 mais 3 aqui dá igual a 4. Então, nesse caso, a gente fica com o a dando igual a menos 1/4.
Tá compreensível, pessoal? Porque menos 1 vezes 4 é menos 4, e esse menos 4 passa dividindo 1. Tá claro para todo mundo esse método de boa mesmo? É bem mais tranquilo desse jeito, depois que você pega o jeito. Tudo bem, é exatamente isso. Naquele outro você não tem que ficar visualizando substituição. No final é só igualar que você fica com o sistema. Mas esse outro, de modo geral, sai mais rápido, né? Depende aí do sistema que você tenha e depende da questão. Mas é o que eu estou falando. Se você conseguir enxergar rapidamente essas substituições, você já descobre os valores das constantes de modo mais rápido. Oi? Acho que não, viu? Seguinte, olha. Nesse caso, pessoal, a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente tinha que resolver essa integral bem aqui, certo? A resolução dessa integral recaiu num caso em que a gente teria uma soma de 3 frações desse tipo aqui, né? Tudo bem, né? Desmembramos isso aí nessas 3 frações, todo mundo entendendo, né? Aí a gente substitui nos valores de A, B e C, pessoal, aqueles valores que a gente acabou de descobrir. O A aqui é menos 1/4. O B dá igual a 1/5. E o C dá igual a 1/20. Pronto, aí desmembrem os 3 valores, olha. Aí eu comento o seguinte, pessoal. Porque é constante, né? Ó. Eu não vou desmembrar isso aqui em 3 integrais. Aí esse número aqui não é constante, então ele pode sair da integral. Fica desse jeito aqui, ó. O que é que você tem que ter cuidado com respeito a essas integrais aqui? Em geral, essas integrais nesse primeiro caso, elas vão dar ln do módulo de alguém. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui, pessoal? É o seguinte. Essa eu já posso colocar direto que vai dar ln do módulo de x menos 1. Por quê? Nesse caso aí eu estou imaginando o seguinte, olha, se eu substituísse esse x menos u por u, vocês concordam que o dx dava igual ao du? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando agora? Imagina o seguinte na sua cabeça aí, ó. Se você substituísse o u por x menos 1, o du era dx, não é isso? A derivada do menos 1 é uma constante, a derivada é 0, né? Tá dando certo aí? Então, nesse caso, não ia ficar 1 sobre u, e a integral de 1 sobre u na ln do módulo de u, e o u não era x menos 1. Então, você pode fazer direto. Onde é que você tem que tomar cuidado, pessoal, com essa questão de jogar logo o ln do módulo? Você tem que ter cuidado no seguinte. Se isso aqui fosse, por exemplo, 1 sobre 3x mais 2, se você chamasse isso aqui de u, então 3 vezes dx era du. E o dx dava du sobre 3. Todo mundo está entendendo aí? Você tem que ter cuidado basicamente com esse coeficiente do x aqui, ó. É isso que eu estou falando. Se for 1, então já vai dar ln do módulo direto. Se for 1. Se esse termo que acompanha o x aqui for 1 e aqui tiver uma constante. Mas se não for 1, se você conseguir imaginar tudo isso direto, beleza. Se não, substitua para ter mais cuidado e não ter perigo de errar, né? Nesse caso aqui, essas 3 integrais aqui, ó, todos os coeficientes aqui são 1s. E aqui eu só tenho constante. Então, cada uma delas vai dar ln do módulo e pronto. Todo mundo entendendo? Mas tenha muito cuidado com essa questão aí dessas integrais de 1 sobre essas variáveis. Porque se fosse 3x mais 2, alguma coisa do tipo, não daria. Todo mundo entendendo, né? Hein? Tem vezes que a gente chega aí e substitui direto para ln do módulo e erra, certo? Nesse caso vai dar certo. Por conta do que eu acabei de comentar com vocês. Aqui vai dar 1/5 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx, mais 1 sobre 20, da integral de 1 sobre x mais 3 dx. Olha, pessoal, não tem mais o que fazer, né? Aí, como eu comentei, isso aqui vai dar ln do módulo de x menos 1, mais 1/5 de ln do módulo de x menos 2, mais 1 sobre 20 de ln do módulo de
x mais 3 mais uma constante. Deu certo aí? Beleza. O que a gente acabou de ver, pessoal? A gente viu esse primeiro modo aí. Em todos os modos dos métodos de frações parciais, os dois primeiros passos são iguais. Quais são os dois primeiros passos? Recapitulando. O primeiro deles é verificar se o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Isso a gente vai fazer nos 4 modos de frações parciais. Essas duas primeiras etapas, elas são comuns aos 4 modos. Primeira etapa, de novo, verificar se o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Segunda etapa, fatorar o denominador. O primeiro caso foi quando, na fatoração do denominador, a gente só tinha polinômio de primeiro grau diferente um do outro. A gente, na próxima aula, vai ver o segundo caso, que é o quê? Quando você fatorar o denominador, você vai ter polinômios de primeiro grau, mas alguns deles podem ser repetidos. Por exemplo, vai que a gente fatora e a gente encontra algo desse tipo. 1 dividido por x mais 2 ao quadrado vezes 3x mais 1. Esse fator aqui ocorreu 2 vezes. Todo mundo está entendendo, pessoal, aí? Esse aí é o segundo caso. O segundo caso de método de frações parciais é quando a gente fatora, a gente fica com o denominador com fatores de primeiro grau, alguns deles repetidos. Pode ser um ou mais de um. Beleza aí? Aí o terceiro caso, pessoal, vai ser quando a gente fatora o denominador e a gente obtém polinômio de segundo grau com delta menor que zero. Se você tiver um fator que é um polinômio de segundo grau com delta menor do que zero, ele não pode ser fatorado. Ele não tem raiz real. Todo mundo entendendo? Esse caso aí vai ser o terceiro caso. E finalmente o quarto caso vai ser quando a gente tem no denominador, na fatoração, polinômios de segundo grau que não podem ser fatorados e repetidos. Isso é, eu tenho um polinômio de segundo grau que não pode ser fatorado, que o delta dele é menor que zero, e ele ocorreu mais de uma vez. Tudo bem aí? Esses aí são os 4 casos de frações parciais. Nessa aula a gente viu o primeiro, próxima aula a gente vai ver esse caso 2 e assim por diante. Todo mundo entendendo aí? Amanhã, né?